Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 17 de outubro de 2023. Mulheres trans são filhas de Deus, diz Papa Francisco, parte 1. Em entrevista à revista espanhola, líder supremo da Igreja Católica volta a sinalizar a abertura da comunidade religiosa a pessoas LGBTQ. Ele gosta de vocês assim, em mais um sinal de abertura da Igreja Católica a pessoas LGBTQ, o Papa Francisco afirmou que mulheres trans são filhas de Deus, estimadas pelo Todo-Poderoso do jeito que elas são. Em entrevista à revista espanhola Vida Nueva publicada nesta sexta-feira, 0408, o pontífice relatou não se preocupar com o incômodo que alguns sentem pelo fato de ele acolher mulheres trans no Vaticano durante a audiência geral das quartas-feiras. A primeira vez que me viram elas saíram chorando, dizendo que eu havia dado a mão a elas, um beijo. Como se eu tivesse feito algo excepcional, disse a revista. Mas elas são filhas de Deus. E ele gosta de vocês assim. Francisco voltou a frisar que a Igreja Católica precisa estar aberta ao diálogo com todos. É algo que nos foi ensinado por Jesus, afirmou. Agir diferente, argumentou, seria um sinal de fraqueza e de falta de fé na força do Evangelho. Todos devem se sentir acolhidos. Não podemos desistir disso, porque o Senhor nos ensinou assim, continuou. Jesus diz: vão e tragam todos a mim, saudáveis e doentes, justos e pecadores. Todos. Se a igreja não tem o que Jesus ensinou, não é a igreja. Em Lisboa, Portugal, onde preside a Jornada Mundial da Juventude, JMJ, até domingo, o pontífice declarou nesta sexta que a igreja não é um museu de arqueologia, e que ninguém é uma doença ou problema à comunidade LGBTQ presente ao evento, porém, não é mencionada na programação oficial. Tema sensível. Em julho, o líder supremo da Igreja Católica já havia afirmado a um ouvinte de um podcast do Vaticano que se disse dividido entre a fé e a transgeneridade que Deus nos ama do jeito que somos. Apesar das declarações do pontífice, o acolhimento de pessoas LGBTQ na Igreja Católica ainda é um assunto sensível. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre o sexo nos espíritos. 200. Tem sexos os espíritos? Não como entendeis, pois que os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na semelhança dos sentimentos. 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa. De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando o errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem, ou no de uma mulher. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens. Para nós espíritas entendemos que há uma origem espiritual. Lembremos da questão 200 de O Livro dos Espíritos, onde os espíritos nos informam que o espírito é assexuado, através da reencarnação pode vir na polaridade masculina ou feminina, conforme a sua necessidade de aprendizado, pois cada sexo fornece um tipo de experiência, de aptidões e, consequentemente, um tipo de aprendizado, é dizer, cada sexo experiência masculina ou feminina. Proporciona provações e deveres especiais e, assim, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem ou mulher encarnasse só saberia o que sabem os homens e ou as mulheres. Contudo, quando um espírito reencarna seguidas vezes numa polaridade sexual,
como a masculina, por exemplo, adquire a psicologia correspondente à sua anatomia e, se de golpe ele reencarna na outra polaridade, ele pode ter a organização feminina, mas a psicologia é ainda masculina. Podemos conservar gostos e tendências de um sexo em especial, nos identificamos mais com um tipo de sexo, isso se faz notar quanto a que reencarnamos. É possível também que espíritos, quando em vidas passadas fizeram mau uso do sexo e dos recursos genésicos, venham com matrizes de comportamento homossexual em novas reencarnações, em função de terem adquirido uma dívida perante a justiça divina. Assim, podemos reencarnar trazendo as velhas matrizes dos vícios em um corpo de sexo diferente, o que propele o espírito a assumir aquela característica psicológica, sempre diante da necessidade evolutiva de cada um. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de outubro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.